Oi, gente! Hoje o vídeo é muito especial. Eu vou mostrar para vocês alguns livros que fizeram parte da minha trajetória como leitora, e eu tenho certeza que esse vídeo vai render outras partes, porque essas escolhas elas sempre se atualizam e ainda bem aumentam nas possibilidades, porque ler é um constante gesto de encantamento. Por isso, com o passar dos anos, uma releitura se torna favorita. Um livro que nos impactou, ele é delicadamente substituído por outras narrativas marcantes e assim a gente também vai conhecendo melhor a nossa própria identidade. Quando me perguntam quais são os meus livros favoritos, tem dois que em primeiro plano chegam à mente, e o primeiro deles é por incrível que pareça, para a surpresa de muitos, As Viagens de Gulliver. Por que eu falo para a surpresa de muitos? Esse livro, ele está no nosso imaginário a partir daquelas adaptações que a gente tinha que ler na escola. Adaptações que mostram um gigante chegando numa ilha e várias pessoinhas subindo em cima dele. E esse livro é muito mais do que isso. Pautas políticas, culturais, econômicas transbordam da criatividade que esse autor constrói em meio aos personagens que aparecem aqui. É um livro em que a gente tem o Gulliver, que vai chegar em diferentes regiões do mundo e vai precisar analisar o funcionamento dessas culturas para se entender e também ressignificar o próprio olhar. É um prato cheio para a gente pensar o processo agressivo da colonização como imposição de um eu soberano, universal, em meio a outras formas de vida, outras maneiras de significar o que é ser humano. Eu, particularmente, gosto muito de livros que são criativos e que mesclam, a partir dessa criatividade, temas de crítica social. Deem uma chance para Viagens de Gulliver. Eu coleciono, aliás, edições desse livro. Peguei essa daqui porque é uma diferentona que uma vez eu achei no sebo, mas eu tenho algumas outras, quem sabe eu ainda faço um vídeo para mostrar para vocês essa coleção. Outro livro que vem nesse hall dos preferidos e que honestamente, depois que eu concluí essa leitura, ficou difícil tirá-la da minha cabeça. Sempre me vem à memória como algo grandioso. Para mim, é o significado mesmo de obra-prima, aquele livro que fica ressoando na gente, que conforme o tempo passa, os sentidos que a gente absorveu da experiência ganham ainda mais poder dentro de nós, dentro dos nossos exemplos. E o livro é A História Sem Fim. Um livrinho considerável, mas, gente, eu acho pouco, entendeu? O tamanho desse livro é pequeno para o tanto que eu gostaria que ele durasse. A minha sorte é que eu posso relê-lo quantas vezes eu estiver disposta, e serão muitas. Vai falar sobre um menino leitor que se refugia num porão para começar a ler. Conforme ele vai lendo, os personagens do livro o requisitam para missões fantasiosas dentro daquela própria história. Só que o mais interessante de tudo é que é uma história sobre a defesa da importância da imaginação. O quanto a gente tem que, sim, se defender a favor da arte, do poder que é estar munido de histórias, de personagens, de vida muito além daquela que é nossa, concreta, delimitada. Esse livro tem tantas metáforas em relação à nossa atualidade, ao sucateamento do conhecimento e da imaginação mesmo no nosso contexto. Saiu inclusive uma versão ilustrada que eu ainda vou me presentear. Ai, sério, que delícia essa história, que honra poder ler uma obra como essa e um eterno sentimento de agradecimento por esse autor tê-la feito existir. Falando agora de um autor que, assim, o texto é denso, o vocabulário exige um esforço maior de nós como leitores, mas é o tipo de livro que a gente lê se deliciando
pela inteligência das construções, pelo posicionamento muito crítico, muito perspicaz em relação às hipocrisias sociais, as maquiagens que a gente insiste em utilizar como acessório das nossas sinceridades. Eu realmente sou apaixonada por esse homem que é essa de Queiroz. E eu escolhi o livrinho A Cidade e as Serras porque eu havia lido a primeira vez no ensino médio, tive uma experiência torturosa e depois, já dando aula de literatura, eu peguei para reler esse livro e foi um deslumbramento. Esse livro nos faz um convite a nos reencontrarmos com nós mesmos. A tendência, dado o cenário em que estamos, é que a gente se familiarize com o vazio, com o supérfluo, com aquilo que cabe muito bem no espaço de uma caixa. Faz a gente repensar naquilo que está tão óbvio pela repetição. É um livro que também homenageia muito a importância da leitura como um gesto honesto e não só um carimbo de status a partir do conhecimento. Vai falar muito sobre a importância da natureza, de equilibrar os estímulos tecnológicos com a contemplação. Tem trechos aqui que são parágrafos extensíssimos, mas que você não consegue parar de ler, tamanha a inteligência do vocabulário, do encontro das palavras, do que o autor está propondo para a gente. Inesquecível. Li quase todos os livros do Essa, só falta ler os Maias, que eu fico guardando, economizando. Acredito que ainda esse ano ele vai chegar até mim e a gente vai fazer isso acontecer. Mas leiam Essa de Queiroz, um melhor do que o outro. Também gosto demais de ler ficção científica, sou apaixonada por ficção científica porque junta o que eu mencionei para vocês, a questão da criatividade com a crítica social, aspectos políticos, e para representar esse campo apaixonante da minha vida, eu trouxe esse livrinho aqui, A Máquina do Tempo, do H.G. Wells. Eu também tenho 3 edições desse livro. Eu peguei de uma forma super despretensiosa na biblioteca e eu fiquei, assim, deslumbrada por esse autor, ao ponto de toda semana voltar na biblioteca e pegar outro livro dele, que também já li quase todos, só não li Guerra dos Mundos, porque também estou guardando. Esse livro também eu reli recentemente e foi, assim, de novo, uma grata satisfação. É um livro que vai falar sobre um cientista que cria uma máquina do tempo, ele vai viajar, só que nessa da viagem ele encontra um mundo que está estruturado tecnologicamente para naturalizar ainda mais a desigualdade social. A forma como isso se caracteriza de maneira bem estereotipada é o que garante uma crítica muito refinada. Recomendo a leitura dos demais livrinhos, é um melhor do que o outro. Tem pela Alfaguara, lançou recentemente pela Darkside, tem as edições da LPM. Procure aí a que melhor te representa. Só aproveite, porque é um autor também muito, muito inteligente. Vamos falar agora do homem que tem o meu coração neste Brasil, gente. Ninguém menos do que Lima Barreto. Eu sou, assim, fascinada pela escrita desse autor. Sem brincadeira, gente, acontece até uma coisa mística, porque eu leio Lima Barreto e é como se eu tivesse conversando com um amigo muito próximo. A construção das histórias, o lado transgressor que o Lima representa num tempo em que ele foi taxado diversas vezes como um incômodo para a sua sociedade. Ele dizia coisas que incomodavam realmente aquela estrutura higienizada de um Brasil que permanece querendo ser o país da diversidade, enquanto silencia a própria diversidade com diferentes violências, e ele experienciou grande parte dessas agressividades. Só que ele usou a arte como uma manifestação das suas dores e da sua inquietação. Por mais que quisessem que ele permanecesse quieto, ele tinha muita observação,
latente dentro de si. Ele vai se apoiar nos livros mesmo como um recurso de grito, um recurso de afronta. Para minha experiência como leitora, a literatura está muito nesse lugar. No meu caso, a arte é uma expressão de mundo, uma forma mesmo da gente confrontar tudo aquilo que vai sendo naturalizado para que a gente permaneça engessado na manutenção de poder. E o Lima me desloca da obviedade, ele faz com que eu me mantenha questionando. Trouxe aqui o Triste Fim de Policarpo Quaresma como um grande representante dessa minha paixão, mas também sou muito encantada pelo Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Os Brusundangas é outro fantástico. Numa e a Ninfa também é sensacional. E o que eu estou economizando é Clara dos Anjos. Também vai chegar a hora dele e vai ser outra experiência lindíssima. Leiam Lima Barreto. Preparem-se, porque ele pega na sua mão, te puxa e fala: eu preciso de você do meu lado para você continuar gritando comigo. Pensando já em não ficção, esse livrinho aqui me ensinou muitas coisas. O Drauzio vai contar um pouquinho pra gente como foi a experiência dele como médico voluntário dentro de um presídio feminino. Nos faz olhar não a partir do julgamento, que é tão tendencioso dentro dessa temática, mas sim um lugar de compreender o trajeto para que essas vidas justamente estivessem ali, afundadas nesse esquema de fatalidade. Os trajetos sociais que levam ao crime. Estar num presídio é um fim em si mesmo. Antes desse fim, quais seriam as alternativas? Por que não analisar mesmo detalhadamente o caminho que leva a tudo isso? Outro livrinho de não ficção, que é o tipo de livro que eu faço carinho na capa, que eu coloquei post-its, inclusive, nas minhas fotografias preferidas, porque o livro tem as memórias da Patti Smith, né, que é essa cantora, artista completíssima, fantástica, que nos conecta com a nossa maior sensibilidade possível. A gente tem as memórias dela, mas a gente também tem fotos que ela foi registrando conforme dialogava com esses escritos. E é tudo muito delicado. Eu recomendaria para qualquer pessoa que esteja precisando se reconectar com o seu olhar mais artesanal, para se encantar com a própria rotina, com os detalhes que vão nos enredando, vontade de se emocionar. E não só acordar, dormir cumprindo um roteirinho de ações que nos disseram que são as que a gente precisa seguir. E eu tenho uma memória afetiva com ele, porque a maior parte dele eu li em cafeterias diferentes. E eu tenho esses registros. Toda vez que eu sentava numa cafeteria, eu tirava foto com a minha xicrinha. Nesses registros, eu registrei o meu tempo. E aquele tempo da minha vida, das minhas decisões, dos sentimentos que eu tinha ali enquanto li esse livro, estão encapsulados no que eu escrevi aqui e naquelas imagens. Até tem um post-it aqui, minha foto preferida do livro. Essa fotinho com o que ela escreveu me fez sentir coisas muito boas na época. É um livro que eu preciso reler, mas agora eu quero ler Só Garotos, dela também, para poder dar continuidade a essa obra tão gentil com a gente. Outro livrinho de não ficção que é muito importante para minha trajetória como leitora, como professora, é esse daqui, Microfísica do Poder, do Michel Foucault. Aqui o Foucault vai nos trazer conceitos como relações de poder, resistência, vigilância, punição, coisas que são muito comuns na maneira como a gente foi educado no Ocidente. Por isso, quem tem curiosidade para estudar principalmente a questão do poder, eu recomendo de olhos fechados esse livrinho aqui, porque ele é mais próximo mesmo da compreensão. Ele não é tão específico filosoficamente. Com certeza, saindo dele, você vai olhar ao seu redor com uma outra lente de mundo. Agora, o queridinho desse coração, gente, não tem para ninguém, tá? Quando a gente vai falar de livro teórico, livro que tá no meu corpo, assim, sendo dito, redito, repensado, de um jeito muito compromissado, porque são ideias que foram um encontro mesmo, é
esse livrinho da Bell Hooks, tanto que a minha edição tá super velhinha, ela já tá assim bem vivida mesmo. Eu já li esse livro tantas vezes, gente, e que bom que eu vou poder também reler muitas outras, que é o Ensinando a Transgredir, a educação como prática da liberdade. Primeiro que eu sou apaixonada pela Bell Hooks, tudo que eu leio dessa mulher é assim uma revolução solar, entendeu? É um negócio potente demais. Ela conversa com memórias e sensações que nem eu sabia que existiam dentro de mim. Ela puxa tudo isso e fala: ó, lida agora, porque você também é esse outro lado. Nesse livrinho aqui, eu me formei como professora. Eu entendi qual presença eu gostaria de ser, o que eu gostaria de semear com os meus alunos, qual espaço eu quero proteger, quais ideias eu gostaria de me envolver com responsabilidade. Ela é uma professora muito inspiradora como ser humano, como pensadora que está sempre buscando ressignificar suas práticas nas obras que ela nos deixou. Eu recomendaria para qualquer profissional da educação. Inclusive, é nesse livro que a Bell Hooks fala para gente da importância dos alunos colocarem a sua voz em sala de aula. Quanto mais os alunos participarem da produção de conhecimento, mais eles entendem sobre a responsabilidade de falar algo que toca o outro e ouvir quando esse outro também decidir se colocar. A fala, a voz, esse som que se partilha é a própria construção do coletivo. Dizer e ouvir é um compromisso de responsabilidade sobre a existência de quem participa. Que coisa mais linda, né? Que sala de aula mais afetiva, se a gente pudesse investir mesmo nessa proposta. Voltando um pouquinho para a literatura, eu trouxe para vocês o representante do Graciliano Ramos hoje, aqui para mim no meu coração, que é São Bernardo. Sou muito, óbvio, né, admiradora de Vidas Secas, Angústia, enfim, são livros que me marcaram muito e que já foram várias releituras. Esse daqui, em especial, eu li só uma vez. Eu fiquei muito impressionada como os personagens aqui são colocados num lugar de exploração dentro de um cenário rural, mas que há uma pílula de inquietação, de vontade de resistir, de se posicionar contra algo que eles estão começando a reconhecer como uma espécie de opressão. Esse movimento que vai se caracterizando é colocado com muita sutileza, dado que é uma realidade que não está totalmente instruída dentro desses pensamentos. Como o poder se torna cativante e sedutor até mesmo para aquele que veio de um lugar que havia sido submetido pelo mesmo poder. Dois livrinhos que são da mesma coleção e que também estão na minha bibliografia obrigatória de vida. Eu existo a partir também do que esses autores me ensinaram são, de um lado, O que é Lugar de Fala, de Jamila Ribeiro. Isso daqui me pautou, eu entendi como é que eu poderia começar a me conectar com o outro, com o que a Djamila me ensinou aqui, entendendo que somos lugares sociais, somos caracterizados, descritos por experiências próprias que nos habilitam para falar com mais cuidado sobre aquilo que a gente viveu, não sendo o lugar de fala um lugar de silêncio. Ou seja, eu vejo muita gente confundindo isso e pessoas que são convidadas para grandes podcasts dizendo isso, inclusive. Lugar de fala não é lugar de silêncio. Não é porque uma pessoa não viveu aquele tema que ela não pode falar sobre aquele tema. A diferença é que aqueles que viveram terão, pela lógica, mais detalhes para poder se colocar a partir daquela conversa. Cabe a conscientização de que ouvir é um gesto tão político quanto falar.
maravilhoso. Estudem, vamos fazer com que a gente comece mesmo, né? E eu digo comece, gente, porque a gente precisa de humildade, perceber que o conhecimento não é uma medalha que você coloca no peito, é algo que deveria nos inspirar a sermos cada vez mais unidos, cada vez mais conectados no que o outro sente, no que o outro inspira, no que o outro vive. Conhecer, aprender é um exercício de empatia. E esse livro pode ser uma premissa para essa caminhada. Já para aprofundar essa conversa, essa maravilha do Silvio Almeida chamado racismo estrutural. Isso daqui é uma explosão de cabeças. Você certamente não vai ser o mesmo depois que terminar o livro, e que bom que não vai, tomara que não seja. É um livro que vai trazer muitos significados novos para o que é ser brasileiro dentro da nossa história, com as nossas influências, e vai te convocar para uma postura social muito mais comprometida. Hoje, pensando nas minhas aulas de literatura, eu não consigo não citá-lo. O próprio Silvio fala isso aqui, ele diz que existir no Brasil e não falar sobre racismo em qualquer assunto não é uma forma de analisar profundamente aquilo que se diz. Tudo, de alguma maneira, está conectado pelo nosso histórico, por aquilo que a gente perpetua como dívida com a questão racial. Clarice Lispector não poderia faltar. Essa mulher, ela chega lá, derruba todos os objetos, revira as gavetas, acende todas as luzes, fica piscando. Essa é a sensação que eu tenho lendo Clarice. Minha cabeça entra em choque. O representante dessa sensação para mim é o Um Sopro de Vida. Esse livrinho tem passagens que são tão bonitas que em diversas situações eu me pego folheando o livro, abrindo em partes e simplesmente me emocionando do nada, assim, segunda-feira à tarde, deixa eu ver aqui uma passagem que eu marquei. Eu começo a chorar. É um livro que fala sobre o gesto da escrita, sobre como o escritor pratica a observação e como é bonito quando a gente se envolve com os nossos dias a partir dessa sensibilidade como exercício. Eu vou abrir aqui num trechinho que eu tenha grifado para que vocês sintam um pouquinho do que eu estou dizendo. Eu quero atingir o mais íntimo segredo daquilo que existe. Estou em plena comunhão com o mundo. Meu Deus, é muito bonito! É muito bonito. Se você for ler Clarice e não sentir pelo menos uma fagulha disso, tem alguma coisa aí que a gente deveria olhar. Não tem como sair ileso de qualquer livro desta mulher. Outro trecho, ó, na outra página, tá aqui, ó, lado a lado, não dá nem para respirar. Tenho tanta vontade de ser corriqueira e um pouco vulgar e dizer: a esperança é a última que morre. Socorro! Já pensando em enredo, em plot twist, em livro que te prende, que você vai virando a página e vai pensando, gente, mas o que mais pode acontecer nesse livro? O que é isso? O que foi esse capítulo? Olha esses doidos aqui! Esse tipo de adrenalina, você tem aqui, ó, dois irmãos, Milton Ratum. A escrita desse cara é um fenômeno. Ele constrói enredos de um jeito que é tão Milton Ratum, você fica preso do começo ao fim. Eu amo dar aula de dois irmãos porque eu sempre tenho uma nova oportunidade de conversar sobre o livro com novos aluninhos e quem sabe fazê-los estar mais encantados pela literatura brasileira também. Mais um livrinho de não ficção que é indispensável é o Por uma Outra Globalização, do Milton Santos. Aqui eu aprendi um conceito chamado globalitarismo que mudou toda a minha percepção sobre mercado, consumo, globalização, cultura. Sempre quis ler algo do Milton Santos e aqui foi uma porta para muitas outras oportunidades lindíssimas que eu tive. Eu pensei, nossa, é curtinho, eu leio uma semana, de boa, vou anotando. Eu demorei acho que uns 3 meses para ler, mas não porque é difícil. O Milton também ele é muito generoso na forma de partilhar sua inteligência, mas sim porque eu lia e eu ficava em choque, gente. Eu li um trecho e falava, gente, não é possível
possível que eu li isso, não é possível que esse homem escreveu um negócio tão inteligente assim. Eu ficava realmente impactada com o tanto que eu aprendi, por isso demorou. Professor deslumbrante que mudou muito a forma de se produzir conhecimento no nosso país. Falando de uma leitura mais recente, eu li no ano passado esse livrinho coreano chamado Sobre Minha Filha, e se tornou a melhor leitura de 2023 para mim. É um livro muito interessante no seu enredo e carregado de reflexões, também curtinho, a gente subestima, mas ele vem e já passa logo uma rasteira na nossa zona de conforto. Nesse livrinho a gente tem uma mãe que ainda mora com uma filha que faz faculdade. Elas começam a entrar em choque de ideias. A mãe pensa a partir de um raciocínio mais tradicional e a filha vai se atualizando com base em versões que ela vive na faculdade. Só que esse conflito, por mais que venha principalmente de um conjunto de preconceitos, vai sendo ao mesmo tempo invalidado porque a filha depende muito financeiramente da mãe. As ideias progressistas dessa filha se enfraquecem à medida que ela não consegue se inserir no sistema de mundo materialmente. Como as ideias que fizeram sentido para os nossos pais, para os nossos avós, são conflitantes muitas vezes com aquilo que a gente desconstruiu, mas nós permanecemos num sistema que continua conservando posturas que não possibilitam essas novas ideias. Escrita inteligente, trechos bem profundos, eu gostei demais. Vamos falar da escritora favorita desse coração no Brasil? A rainha, tá? Dessa estante é Lígia Fagundes Telles. Eu sou muito fã dessa mulher. A Lígia Fagundes Telles me mudou como leitora. Desde que eu li o Lígia, eu sou influenciada pelo jeito que ela escreve, a maneira como ela desenvolve a narrativa, até a forma como ela organiza os parágrafos, eu sinto que mexeu com a minha escrita. Eu já li todos os livros que ela escreveu, então realmente, assim, fã de carteirinha, visto camiseta mesmo. Eu escolhi Verão no Aquário, porque eu li esse livro numa viagem que foi muito especial. Eu me lembro de parar em lugares que eram diferentes para mim, lugares bonitos que eu estava conhecendo, com o conforto de uma autora que eu já conhecia com muito carinho. Isso fez com que a experiência fosse ainda maior, porque a Lígia me trouxe uma sensação de familiaridade em meio ao desconhecido. Aqui a gente tem uma mãe que é uma mulher muito forte, uma presença muito enigmática. Eu senti que essa mulher provocou em mim um mistério de querer saber mais sobre o ser humano, de querer romper aquela pele que nos antecipa, sem revelar propriamente o que acontece quando as luzes se apagam e a gente deita a cabecinha no travesseiro. Tem uma cena até aqui do livro que eu não consigo esquecer, que é quando essa mãe fica no escritório dela escrevendo e o barulho da máquina de escrever é muito simbólico para a identidade que essa filha tem da própria mãe. É isso, eu sou muito fã da Lígia. E uma vez, num evento, em homenagem a ela, eu fui porque tinham palestras que eu queria ouvir, enfim, e de repente chega a Lígia de surpresa, senta na minha frente. Pentei o cabelinho dela. Aí ela virou pra trás, deu um sorrisinho. Pra mim já valeu ali. A Lígia deu um sorrisinho. Beleza? Chegamos nesse lugar. Vencer na vida, o significado é a Lígia deu um sorrisinho depois de pentear os cabelos. Morte e vida Severina. Leia João Cabral de Melo Neto. É um grande poema que vai contar sobre o Severino, que deseja sair da região miserável de onde ele cresceu, miserável de recursos, de oportunidades de trabalho, de água. Ele passa a caminhar por diferentes regiões do Brasil e essa caminhada é um processo reflexivo sobre o que ele observa. Esse livro é um espanto, gente, de beleza, de emoção. É um livro cantado, de escrita fácil, envolvente, ritmada, que assim é uma leitura que eu faço uma vez por ano
para relembrar o porquê de continuar. Caminhando para a etapa final do nosso vídeo, eu vou falar de 2 livrinhos, sei lá, aquela coisa da Ilha Deserta. Se você pudesse levar um livro para a Ilha Deserta, qual seria? Seria mais ou menos esse o perfil. Tô falando de Manuelzão e Miguelin. Esse livro me destruiu. Eu não consigo me lembrar, depois de ter lido Marley e Eu com 14 anos, qual outro livro me fez chorar tanto igual a esse daqui. Eu não conseguia parar de chorar. Quando eu tô falando pra vocês que eu não conseguia parar de chorar, não é que eu só chorei lendo o livro. Eu terminei de ler o livro e eu continuei chorando. E no dia seguinte eu chorei de novo. E até hoje eu choro pensando nesse livro. Mexeu comigo num lugar que eu entendi a força da literatura em quem eu sou. De fato, a literatura é um poder. O que eu posso dizer, gente, é assim, que ler Manuelzão e Miguelinho te traz um sentido para a vida, para suas prioridades, o jeito que você se coloca para amar o outro, que eu me sinto muito grata por ser leitora e por poder ler Guimarães Rosa, porque realmente existe um antes e um depois desse livrinho. E para terminar, ele, o grande, que eu falei para vocês num vídeo recente de leituras desse ano, como o melhor também, que é Cidade de Deus, do Paulo Lins. Isso daqui é um passaporte sobre o Brasil. Como que você vai entender o seu país longe daquilo que se canonizou como imagem estática, que nutre tão bem os nossos preconceitos, sai dessa fórmula mágica do brasileiro historicamente colonizado e vem para esse brasileiro sobrevivente, complexo, contraditório, triste, feliz, sonhador, repleto de vocações, frustrações. Esse livro é absurdo. Fora a escrita poética do Paulo Lins, porque não contente em dar pra gente um livro muito antropológico sobre as identidades da nossa nação, ele ainda manda parágrafos, frases que você fica desnorteado, de tão bem escrito, de tão bonito, de tão emocionante. A vida é muito especial só pela chance que a gente tem de ler essa galera maravilhosa. Como é que a gente pode se sentir entediado? Tipo assim, ai, não tem o que fazer. Tem. Vai ler Cidade de Deus. Ai, que chato. Não. Lê Verão no Aquário, sabe? Ah, não tem nada pra fazer aqui, tá? Cidade das Serras. Cara, que lindo. Às vezes eu vejo, tipo assim, eu vou num lugar e tem uma fila. As pessoas ficam, ai, que saco, vou ter que esperar. Eu já penso, mais tempo pra eu ler. Bora! Vamos tentar olhar a arte como companheira. O João Silvério Trevisan, que é outro autor maravilhoso brasileiro, ele me disse uma vez no encontro que a gente fez no Sesc que ler é se apropriar de experiências que os escritores canalizaram para o leitor. Às vezes, coisas que a gente lê demorariam meses, anos para a gente viver na nossa própria experiência e muitas delas a gente nem encontraria em vida. E o escritor vai lá e mastiga aquela experiência e fala: ó, leitor, isso aqui existe. Veja um pouquinho sobre isso. Esse argumento já não seria suficiente para sermos leitores? Eu acho que sim. Espero que vocês tenham gostado dessa lista. Obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.